Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação, programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2013. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 3342-7096. Você pode também interagir conosco através do nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Ou você ainda pode participar através da rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Você pode chegar lá, procurar a nossa chamada do programa, curtir, compartilhar, comentar. Faça seu pedido de oração, encaminhe sua pergunta bíblica. O programa do final do mês, nós responderemos todas as perguntas desse período, tá bom? Então, participe de nossa programação. O programa de hoje tem como tema estabilidade e crescimento. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre essas duas promessas, essas duas bênçãos na vida do cristão. A primeira, estabilidade; a segunda, crescimento. Nós vamos fazer uso do texto de Isaías, capítulo 37, versículos 31 e 32. Isaías 37, 31 diz assim: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Muito bem. A derrubada da Assíria e a restauração de um remanescente eram um testemunho da fidelidade de Deus na realização de seus planos. Nós podemos afirmar que a fidelidade de Deus na realização de seus planos é algo que nós podemos contar sempre. Deus permanece sempre fiel, a sua fidelidade, ela está sendo exercitada sempre ao longo da história com o objetivo de realizar os seus planos. O profeta Isaías faz um diagnóstico do estado de espírito do povo de Judá, que temia que o reino do sul fosse igualmente atingido pela violência do exército ninivita, como foi Israel, o reino do norte. Então observem que o medo dos filhos de Judá era de serem destruídos semelhantes aos filhos de Israel. Na verdade, a Assíria foi um grande império. Os assírios eram um povo de formação militar. Eram cruéis, ferozes e que queimavam vivos os habitantes das nações conquistadas. Muito bem. Mais do que isso, a crueldade dos assírios chega ao ponto deles exporem os cadáveres da guerra para que as aves do céu se alimentassem. O povo de Judá, o reino do sul, a razão objetiva dos dois versículos que lemos em Isaías 37, 31, 32, muito menor do que o reino do norte, em recursos humanos e militar, temem então ser destruídos igualmente como foi o reino do norte. O povo de Judá, diante desta situação, diante desta ameaça, se considerava uma espécie de porção
considerava apenas aquilo que sobrou, um resto, uma sobra, incapaz de resistir o desafio de enfrentar o grande exército assírio. É sobre essa realidade que vamos falar no programa de hoje. Podemos, por vezes, nos sentir um resto. Por vezes, situações que estamos sendo ameaçados por elas podem parecer para nós que somos, numa comparação, uma certa fragilidade quando comparamos com outras pessoas que foram atingidos pelos mesmos problemas, pelos mesmos inimigos, pelas mesmas circunstâncias diversas. Às vezes, quando a situação chega perto de nós, nós olhamos para a nossa estrutura e acreditando que somos menores do que outras pessoas que enfrentaram problemas semelhantes e como elas foram castigadas, como elas tiveram prejuízos enormes, e nós julgamos que pela nossa condição de menor, nós não resistiremos à tamanha violência do inimigo que se apresenta a nós agora, porque quando ele se apresentou a outros em condição melhor, este outro foi totalmente destruído. Exatamente o que aconteceu com o povo de Judá. Eles se consideravam menores em recursos humanos, em recursos de guerra, do que o povo do norte, o povo de Israel. E se Israel havia sido totalmente destruído pelo exército ninivita, pelo exército assírio, logo eles, em uma estrutura melhor, numa condição menor, corrigindo, numa estrutura menor, numa condição menor, eles temiam ser totalmente exterminados. Você pode estar vindo, ou você pode estar diante de uma grande batalha, se sentindo apenas uma sobra do que um dia você já foi. Nós podemos também fazer esse tipo de comparação. E por vezes você está assustado em razão daquilo que tem que enfrentar. Então, eu quero chamar a tua atenção para o programa de hoje, ficar ligadinho conosco, porque certamente a palavra de Deus tem muito a falar com você. Se você está sendo ameaçado por um inimigo que já castigou alguém que tinha melhores condições do que você, ou se você se sente fragilizado na situação de hoje, achando até que não é mais uma pessoa em sua totalidade, que você não tem as totais forças que um dia você já teve, e você tem medo de enfrentar certa situação, é sobre este assunto que nós vamos falar. Ele certamente tem uma palavra orientadora para a tua vida da parte de Deus a partir desse tema. Eu convido você a ficar conosco. Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão assim objeto de mistura,
Então, quero convidar você. Você pode estar aqui conosco, ou na segunda-feira, ou na sexta, assistir uma aula gratuita e poder, então, participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida. Eu espero a tua visita. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. O Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos, buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas. Organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a Palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 7 de março. Você pode ligar para nós no 3342-7096, fazer sua pergunta bíblica, também encaminhar o seu pedido de oração. Hoje nós estamos falando sobre o tema estabilidade e crescimento. Eu quero que você reúna o pessoal aí na tua casa, que você ligue para alguém, ok? Para se edificar com a palavra de Deus. Nós vamos adorar a Deus, com o grupo Comunhão e Adoração, todo ser que respira, e na volta nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Diante do trono, a criação se prostrará aos pés do Rei, Santo Senhor. Sua vida entregou, do pecado nos lavou. Por seu poder somos vencedores. Todo ser que
Muito bem, o tema do nosso programa de hoje é estabilidade e crescimento, e nós estamos utilizando o texto de Isaías 37, versículos 31 e 32, para pautar a mensagem de hoje. O profeta Isaías, anteriormente, já sinalizava da parte de Deus esta promessa de estabilidade e crescimento para aqueles que em Judá se sentiam apenas uma sobra e um resto. Isaías capítulo 7, versículo 11, uma promessa já sinalizada anteriormente. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Ao longo de toda a história bíblica, observamos o inimigo tentando destruir, tentando eliminar o povo de Deus. Não foram poucas as tentativas do maligno em extinguir aqueles que são de Deus. Porém, esses textos demonstram que a soberania de Deus, ela garante que seus propósitos se realizem em sua totalidade. A soberania e a fidelidade de Deus trabalham de maneira que Deus, ao longo da história, garante a preservação do seu povo, que está ligado diretamente ao seu propósito, independente das condições ou da forma com que as coisas aconteçam. Vou então destacar para você: a soberania de Deus garante que todos os seus propósitos se realizem. Vamos colocar esse bannerzinho? Vou repetir: a soberania de Deus garante que todos os seus propósitos se realizem, independente das circunstâncias. Volta aqui para mim. Por vezes temos promessas, por vezes Deus falou algo para nós, que nós, ao longo da nossa vida, ao longo dos dias, colocamos em dúvida em razão das diversas circunstâncias, dos diversos momentos difíceis que acabamos enfrentando ou passando, e acabamos colocando em dúvida o que Deus nos disse outroramente, ou nos disse em outros tempos. Nós precisamos reconhecer que a soberania de Deus garante que os seus propósitos se realizem independente das circunstâncias adversas ou das impossibilidades que nós possamos encarar ou identificar no meio do caminho. Voltemos ao nosso bannerzinho. Nós precisamos entender então que a soberania de Deus garante a preservação de seu remanescente. Observem o texto de Isaías 27, 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face da terra. Lançará raízes, florescerá e brotará. O que eu quero dizer para você é que em qualquer tempo, inclusive na grande tribulação, a soberania de Deus garante a preservação do seu remanescente. Em outras palavras, é que em todo tempo Deus tem um povo guardado, protegido, separado, e que essas pessoas são, na verdade, o caminho, a razão, o objeto pela qual Deus vai utilizar os seus propósitos. E Ele identifica
a sua soberania acima de qualquer circunstância adversa, preservando aqueles que são seu. Essa promessa de Deus se cumpre na medida em que os esforços do inimigo não impediam ou não impediram, por exemplo, o nascimento, a vida e o ministério de Jesus. O inimigo, ao longo de toda a história, tentou impedir o nascimento, a vida, o ministério, a obra de Cristo. Porém, Deus preservou pessoas, preservou o seu povo, preservou o próprio Cristo em várias tentativas que o inimigo tentou eliminá-lo para que os propósitos de Deus não se cumprissem. Mas independente dessas tentativas e dessas circunstâncias todas em que pessoas, ou o próprio povo de Israel, o povo de Judá, se colocou, ou foi colocado em posição até de ser exterminado, Deus preservou para que seus objetivos pudessem ser cumpridos. A Bíblia diz que de um remanescente, Judá, viria a salvação do seu povo. Vamos destacar isso. De um remanescente, Judá, Jesus viria para a salvação de seu povo. O primeiro foco que eu quero dar nesse texto, de raízes para baixo e de frutos para cima, citado no texto de Isaías 37, é esta. Primeiro, de baixo, raízes, mostrando efetivamente o cumprimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Raízes que representam a sua natureza humana, a parte de baixo, mostrando então a primeira natureza de Jesus Cristo, aquele que teria suas raízes focadas naquilo que nós chamamos no direito, até na teologia, de jus solis, jus sanguinis. Jus solis, aquele que é do solo, aquilo que é do solo, aquilo que é da terra. E jus sanguinis, aquilo que é do sangue. Deus, então, preservou um povo chamado Israel, chamado Judá, para que daquele remanescente, ainda que fraquinho, ainda que fragilizado pelas guerras, pelas perseguições, pelas tentativas do inimigo, de destruí-los, para que o objetivo do nascimento de Jesus em carne, em homem, da terra, de baixo, pudesse acontecer, Deus, em sua soberania, garantiu que isso acontecesse. Segundo lugar, ainda a mesma ideia. De cima, frutos que representam a natureza divina, a natureza celestial de Cristo. Ou seja, Jesus, ele tinha duas naturezas. Não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E na sua natureza divina, ele veio manifestar a grandeza, a glória, o poder, a soberania, a graça da pessoa de Deus, revelando esta tão grande salvação, revelando este poder. De um resto, de uma sobra, de um povo, veio a força, o poder, a majestade de Jesus Cristo, o Salvador. Assim também, você pode vir de uma grande batalha. Você pode ter passado uma situação terrível, acreditando que depois de tudo isso que você passou, determinadas promessas de Deus na sua vida não se cumprirão mais. Porque é como se não foi Deus que tivesse dito, ou como se Deus mudasse de posição a teu respeito ao longo do tempo. Você pode até não se achar mais o mesmo, você pode olhar para trás e acreditar que houve épocas que você teria mais condições de encarar determinadas coisas, ou até de receber determinadas bênçãos, ou de determinadas coisas acontecerem sobre tua vida, mas
o que você precisa entender é que de um resto, de um remanescente, Deus é poderoso de fazer brotar em você raízes. Essa raiz, então, que eu quero focar para você agora, a raiz que mostra estabilidade, que mostra segurança. Vamos colocar o bannerzinho? Está aí. A promessa de Deus se revela afirmando que da sobra, do resto, Deus primeiro manifestará raízes para baixo. Isso significa dizer estabilidade e segurança para todos nós. Preste atenção em mim um pouquinho aqui. Às vezes, nós julgamos que a vida levou de nós aquela capacidade de nós criarmos proteção, segurança, ou, em outras palavras, estabilidade. Não importa o que você enfrentou, o que você passou. Não importa se você se considera um resto nesse momento de pessoa, de crente, de profissional. Não importa se você olha o teu casamento agora e julga que ele teve muitos prejuízos, que ele é apenas um resto, que a tua família é apenas agora um que sobrou de algo bonito que já foi. Deus é poderoso para que, de sobras, Ele querendo cumprir o seu objetivo, Ele faz do que sobrou, essa sobra, lançar raízes para baixo, para o fundo da terra, para te dar a estabilidade necessária, a força estrutural necessária para você voltar a ter a segurança e a estabilidade para então buscar novos desafios. Não pense que porque você se acha menor do que já foi algum dia, de que o poder de Deus não possa se manifestar sobre a tua vida, te dando a força, a estabilidade e as raízes que mostram essa estrutura para suportar uma grande árvore. Você precisa crer que a soberania de Deus, ela está a serviço de cumprir ou de fazer com que todas as promessas dele sejam cumpridas. Segundo lugar, voltamos então ao banner. O banner também mostra que desse resto, do que sobrou, ele revelará frutos para cima, manifestará frutos para cima. E está falando de crescimento e resultado. 2 frutos. Preste atenção em mim, 2 frutos que Deus tem desejo de operar em nossas vidas. O primeiro deles é a estabilidade da raiz, produzida pela raiz. O segundo é os frutos que crescem, os frutos que aparecem. Quanto mais a árvore tiver raiz para baixo, mais condições ela tem de ser uma árvore alta, uma árvore grande, para produzir frutos para cima. Talvez o que já aconteceu no teu passado é que você quis mostrar muitos frutos em uma estrutura que não tinha raízes profundas, que não tinha a estabilidade necessária. Por vezes, nós precisamos passar por grandes lutas, tempestades, adversidades, para então nós reconstruirmos a nossa vida em Deus com mais estrutura, com mais estabilidade. Hoje se fala tanto em redesenhar, em reconstruir, em recriar, em reengenharia pessoal, reengenharia empresarial. O desejo de Deus, aleluia, é nos reformatar, nos recriar, utilizando prejuízos, utilizando situações difíceis para um aprendizado que nos leve, então, a pensar em construir, em crescer, mas com estabilidade, com raiz e com estrutura. Você pode ser o único a servir a Deus na tua casa. E você pensa que você lá é um resto. Deus pode dar raiz para a tua casa a partir desse resto que é você.
e dar fruto para esta casa a partir do resto que é você. Você pode também se sentir pequeno dentro da tua igreja, ter um ministério pequeno, frágil, mas Deus também pode, a partir desse resto, dessa coisa pequena, criar, gerar raízes para baixo e frutos para cima. Você também pode ter prejuízos, pode ter tido prejuízos na tua vida profissional, na tua vida pessoal, nos teus negócios. Acreditar, inclusive, que a tua vida profissional ou até o teu negócio hoje é apenas uma sobra, um resto daquilo que um dia já foi a tua empresa ou a tua vida profissional. Mas Deus é poderoso. Se for desejo dele, se for propósito dele, aleluia, ele pode reconstruir tudo isso te dando raiz para baixo e frutos para cima, estabilidade e crescimento. Isso pode se aplicar em toda a tua vida. E a palavra de Deus para nós encerrarmos diz o seguinte: o zelo do Senhor fará isso. Eu repito, o zelo do Senhor fará isso. Que coisa boa. Sabe o que significa zelo? Significa que Deus tem um cuidado com a sua promessa. Ele usa da sua fidelidade, da sua soberania para que todos os seus propósitos se cumpram. Mas mais do que isso, Deus tem compromisso com a sua palavra empenhada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é aquele que volta atrás. Deus é aquele, o próprio texto de Romanos diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, vamos falar novamente, vamos voltar a uma palavra que Deus tem me dado muito nesse início de ano, as suas promessas. Se você tem promessa de Deus, independente da tragédia que você viveu, independente do momento difícil que você tem passado, saiba de uma coisa: Deus é poderoso mesmo em circunstâncias adversas e principalmente é nas condições adversas que Ele tem o desejo de operar, aleluia, o seu poder sobre a vida daqueles que creem nele. Por isso, creia. Se você tem promessa, assim como Judá tinha, aleluia, creia que o Senhor é poderoso do resto que você se acha dele criar, dele fazer lançar raízes para baixo e frutos para cima. Eu quero refletir com você. Muito bem, neste término de palavra, de ministração, eu quero dizer para você, creia no Senhor. Essa palavra veio hoje para edificar a tua fé, para produzir fé no teu coração, na tua vida. Não desista. Deus é poderoso para usar tudo o que aconteceu como um grande ensinamento, um grande aprendizado, para que você possa, independente da área espiritual, da área familiar, da área emocional, ou da área até pessoal e profissional, Deus é poderoso para fazer de você, mesmo se achando um resto, e gerar a partir de você a bênção, a promessa da estabilidade e do crescimento. Raízes para baixo, frutos para cima, é o meu desejo para você da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Nós vamos ao nosso apoio cultural. Voltamos já já.
Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a Palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Muito bem, você segue assistindo o programa Hora da Reconciliação, programa ao vivo nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Dá tempo de você ligar ainda e fazer seu pedido de oração no 3342-7096. Dá tempo também de você encaminhar a sua pergunta bíblica para nós. No final do mês nós estaremos fazendo um programa especial só de perguntas e respostas, atendendo você. Então, se você tem uma dúvida sobre textos bíblicos, sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, sobre a vida espiritual, se você quiser alguma orientação mesmo bíblica, você pode mandar sua pergunta para nós através tanto do telefone, como também do nosso correio eletrônico, que é contato@ministeriodareconciliação.net. Aproveite o momento de adoração agora do nosso clipe e você dá tempo ainda de você encaminhar o seu pedido de oração para nós. Vamos adorar a Deus, Fonte Eterna, Igreja Batista, Nova Jerusalém. Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, em ti está a vitória. Rendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro meu amor. Ao Senhor seja a honra, Honra, glória, sejam ao leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, Deus que hoje habita em mim. cante ao Senhor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus,
bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, nosso programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Hoje, ministramos a palavra sobre o tema estabilidade e crescimento. Espero que a palavra de Deus tenha edificado a tua vida, que você, como diz o salmista no Salmo 119, guarde ela bem dentro do teu coração. Eu quero agradecer a todos que participaram do nosso programa. Irmão Tavares pede oração por sua saúde, deseja a paz do Senhor a todos. Irmã Luciana louva pela palavra de hoje, que edificou muito, e manda um abraço para os irmãos. Amém, querido. O irmão José do Carmo pede oração pela família, manda um abraço para todos. Obrigado, querido. Ainda a irmã Lúcia pede oração por sua família. O irmão Júlio César também pede oração por ele, por sua saúde, também pelo seu papai. Quem ainda está conosco no Facebook, Paulo Vinícius, Reginaldo Alexandre, Débora Carvalho, Samuel Sabino. Muito bem, nós vamos orar, mas antes disso eu quero convidar você para estar conosco domingo na nossa igreja, 18 horas. Nós temos escola bíblica dominical, nós continuamos estudando a lição Elias e Eliseu, tá bom? Esta lição vale a pena, estamos com bastante profundidade abordando esse tema. O próprio pastor está dando aula nesse período de férias do nosso seminário, ok? 19 horas e 30 minutos, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Na quarta-feira, 20 horas, temos culto de oração. Você está convidado a estar conosco, tá bem? Será um prazer poder te receber, te dar um abraço. Chegando na igreja, nos procure e diga: pastor, eu vim aqui aceitando o seu convite, que o senhor fez no programa de TV. Será um prazer poder te receber, ok? Lembrando que você pode fazer sua matrícula já para o nosso seminário, conforme a nossa vinhetinha aí, tá bom? Você procure a irmã Valéria, secretária, ou a mim mesmo lá na nossa igreja, e faça já sua matrícula para o seminário teológico. As nossas aulas começam dia 5 de março, tá bom? Agora, terça e sexta-feira, ok? Estabilidade e crescimento. Você crê nessa palavra? Crê que isso é promessa de Deus? Abrace isso com fé. E nós vamos agora estar orando pela tua vida. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço, meu Senhor, por esta oportunidade tão especial, essa oportunidade tão rica que Tu tem nos dado de utilizarmos, Senhor, esse veículo de comunicação para aqui, Senhor, levarmos uma palavra de esperança, levarmos uma palavra de fé, levarmos uma palavra que transforma, levar uma palavra de poder à vida daqueles que estão, Senhor, nos assistindo. Obrigado por todos aqueles, Senhor, que temos encontrado na feira, no supermercado, aonde passamos, agradecendo por este programa estar no ar. Obrigado por cada um desses. E é por toda esta população, Senhor, que eu oro esta hora, por todo o meu telespectador, por todo aquele que teve acesso e ouviu esta palavra, que Tu alcance essas vidas agora, Senhor. Muitas pessoas que estão vindo, Senhor, de situações difíceis, de enfrentar problemas terríveis, de voltar, se sentir, Senhor, menor do que já eram, se sentirem debilitados, se sentirem, Senhor, fragilizados, mas Tu nos traz esta palavra hoje, Senhor, para exatamente oferecer esperança a essas vidas. Leva, Senhor, esperança a essas vidas, que o coração do Teu servo e da Tua serva possa ter sido aquecido com esta palavra e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. Dá graça ao Teu servo, dá graça à Tua serva, que haja estabilidade, raízes para baixo, raízes profundas sobre a vida do Teu Filho e que haja, Senhor, crescimento, fruto para cima, ó Senhor, nas vidas que estão sendo, Senhor, alcançadas pelo poder desta palavra. Eu Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, ó Deus eterno, por esta
esta emissora, por aqueles que aqui presidem, pelos que aqui dirigem. Pedimos a Tua bênção sobre todos. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa terra. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção pelo Ministério da Reconciliação e por todos aqueles, Senhor, que ajudam a manter este programa no ar. Pai querido, Pai amado, oramos agradecidos em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu quero agradecer você que esteve conosco. Lembre-se que o nosso programa, ele repete, ok? Em horários alternativos, não só neste canal, mas também em outros canais. E queremos então que você possa indicá-lo para outras vidas, para que elas sejam também abençoadas com essa palavra, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.